Olá, estamos iniciando o Câmara Notícias. Os dois principais impostos de arrecadação da Prefeitura, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, registraram crescimento, segundo o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrocian Neto, durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19. A informação consta da prestação de contas da Prefeitura, feita na audiência pública à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Ele adiantou ainda que o recurso do 13º salário do servidor municipal está garantido. A arrecadação de 90 milhões este ano, proporcionada pelo Programa de Pagamento Incentivado, conhecido como Refis, ajudou a diminuir o impacto da crise financeira à Prefeitura de Campo Grande, agravada pela pandemia do Covid-19. A informação é do secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrocian Neto, durante a audiência pública de prestação de contas do Executivo, junto à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Apesar da queda de 94% no repasse do governo federal à Prefeitura, a receita cresceu 8,22%, comparado com o mesmo período de 2020. Pedrocian Neto garantiu aos vereadores que o recurso para o pagamento do 13º do servidor está garantido. Nós já provisionamos integralmente o 13º, nós temos mais de 135 milhões de reais segregados em uma conta específica, esperando a data legal para fazer esse pagamento. Campo Grande mostrou crescimento econômico suficiente com arrecadação própria, principalmente do caso do ISS, e nós vamos mostrar que nós empatamos e conseguimos superar aqueles números do ano passado. A prestação de contas é feita a cada 4 meses pela Prefeitura aos vereadores. Apesar da pandemia do Covid-19, o desempenho financeiro agradou. O município de Campo Grande ele vem realmente suas receitas crescendo. Isso é bom, isso é um sinal que o contribuinte está colocando realmente a sua confiança novamente na nossa cidade, pagando seus tributos, como por exemplo o IPTU, que cresceu mais de 10%, o ISS em torno de quase 20%. E obviamente com isso gera-se uma grande expectativa, né, de que a cidade possa ter seus investimentos. Para o exercício 2022, temos aí uma boa perspectiva que o orçamento seja melhorado, né, a gente vê que a arrecadação de Campo Grande ela vem crescendo significativamente. Também temos preocupações com a questão do custeio, né, que ele vem crescendo também. A questão de pagamentos, né, com folha de servidores que vem crescendo muito, está inclusive um pouco acima do limite prudencial, o que requer da Secretaria que tome medidas mais drásticas para que possa aí preservar nessa questão de respeitar o limite prudencial. Em audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande, o projeto do passaporte da vacina começou a ser discutido. A proposta prevê que somente pessoas vacinadas possam frequentar locais públicos e tem como objetivo estimular a imunização de parte da população que ainda não buscou os postos de vacinação. Tema polêmico na capital, o passaporte da vacina proposto pelos vereadores Ayrton Araújo e Camila Jara, que formam a bancada do PT na Câmara Municipal de Campo Grande, foi discutido com representantes dos órgãos públicos, instituições privadas e sociedade civil organizada. Essa proposta nossa, o objetivo dela é tentar alcançar o número maior de vacinas, de pessoas vacinadas. Nós não estamos inventando nada. O STF já determinou, está lá, que cada município, cada estado, ele pode se colocar em prática esse passaporte. No Rio de Janeiro, estado onde o passaporte da vacina foi apresentado, nós aumentamos em 20% o número de pessoas que procuraram a vacinação. Nós não ainda temos uma barreira e uma imunização completa. O nosso maior inimigo é a pandemia de Covid-19. É a pandemia que tirou empregos e ameaçou vidas. Nesse sentido, quem é favorável à vida não tem como ser contrário à vacinação em massa da população brasileira. O encontro foi marcado com um embate de posicionamentos em relação à instituição do passaporte da vacina na capital. Nós não devemos estar obrigando as pessoas a se vacinarem. Eu particularmente me vacinei
E não sou contrário à vacinação, sou contrário sim à imposição da vacinação. Eu acho que é inadmissível, em pleno século XXI, nós queremos obrigar as pessoas a tomarem uma vacina para entrar em determinados locais, para entrarem, por exemplo, num ônibus público, para você entrar, por exemplo, em lugares públicos e privados. Sem o passaporte, as pessoas não vão respeitar, né, o distanciamento, todo o manuseamento para a parte da saúde, né? Então eu aprovo 100% esse passaporte, porque eu confio na ciência. Sou totalmente contra. A vacina deve ser dada, deve ser tomada por quem quer tomar a vacina. É a liberdade de decidir. O projeto se justifica nas evidências científicas de que vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças. Caso seja aprovado, o passaporte da vacina prevê que somente pessoas que completaram o ciclo vacinal de imunização tenham acesso aos locais de grande circulação. Duas propostas importantes foram aprovadas pelos vereadores de Campo Grande. Uma trata de proteção maior aos idosos. A outra visa informar a população com a criação da Semana de Conscientização e Prevenção da Doença do Alzheimer. Com a presença liberada do público para acompanhar a sessão, seguindo as medidas de biossegurança, o plenário da Câmara Municipal aprovou 21 projetos de lei. A proposta da Semana de Conscientização e Prevenção da Doença Alzheimer, de 16 a 22 de setembro, de autoria dos vereadores Dr. Vitor Rocha, professor André Luiz e Dr. Jamal, foi aprovada. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro que acomete pessoas com mais idade. No Brasil, estima-se que existam 1.200.000 casos sem diagnósticos da doença de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença onde as pessoas, geralmente de maior idade, conseguem perder a capacidade da memória. Então nós precisamos estar divulgando, orientando e trazendo uma semana em alusão à doença de Alzheimer. Nós temos a oportunidade de estar todo ano sistematicamente falando e propondo medidas preventivas, trazendo especialistas para que orientem a nossa população sobre essa doença que acomete mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, as tentativas de golpes financeiros contra idosos aumentaram cerca de 60% desde o início da pandemia do coronavírus. Pensando nisso, os vereadores Pape, Gilmar da Cruz, Betinho, Júnior Coringa, Zé da Farmácia e Coronel Alírio Vilaçante criaram, através de projeto de lei aprovado, a campanha permanente e continuada de combate aos golpes financeiros praticados contra idosos. O aspecto financeiro do idoso fica comprometido e a intenção da lei é exatamente trabalhar as campanhas educativas, agir preventivamente de forma educativa. Nós temos tudo que é tipo de golpe na internet, infelizmente. Mas o que nós precisamos fazer é checar as informações. Qualquer dúvida, procure uma pessoa que possa lhe auxiliar, uma pessoa de confiança. São dicas importantes para evitar esse comprometimento dessa pessoa em relação aos seus dados pessoais, que pode levar muitas vezes ao seu comprometimento financeiro. É um grupo assim muito visado por golpistas, seja pela internet, seja pessoal, até por cartões de crédito mesmo, né? Eu recentemente sofri um problema assim, consegui reverter, e idosos é uma classe assim muito vulnerável, esse tipo de delito que é uma prática muito comum hoje, infelizmente, né? As famílias têm que estar atentas mesmo a qualquer ligação, algum contato com a internet, procurar saber a origem, tá? Porque banco não manda recado por WhatsApp, nada disso, né? Então precisam estar atentos, principalmente filhos, netos, assim, para proteger essas pessoas que são tão carentes de informações. O desempenho da Secretaria Municipal de Saúde no segundo quadrimestre deste ano foi apresentado à Comissão de Saúde da Câmara Municipal durante a audiência pública. O secretário José Mauro Filho detalhou aos vereadores as verbas recebidas e investimentos para o combate à pandemia de Covid-19 e outras ações no setor da saúde. Seguindo a legislação que determina a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde a cada 4 meses, a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores realizou na terça-feira, 28 de setembro, audiência pública para fiscalização da destinação dos recursos da pasta de Campo Grande. Eles trouxeram justamente
o que foi as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, a apresentação da rede própria e a rede complementar conveniada, o relatório das auditorias e justamente um relatório físico-financeiro, ou seja, existe uma obrigatoriedade de investimento de pelo menos 15% dos municípios investir do que se arrecada essa obrigatoriedade de investir em saúde, e o município de Campo Grande está investindo 26%. Durante a reunião, o titular da CESAL detalhou os recursos utilizados no setor e apontou o Refis da Saúde como alternativa para contornar os gastos do município com o enfrentamento da pandemia. Temos aí um orçamento, de aproximadamente 1.400 bilhões ano. O recurso municipal é praticamente proveniente do IPTU, Existem outros impostos, mas o principal é o IPTU. Consequentemente, são dívidas que a população naturalmente acabam atrasando. O Refis ele veio para contrabalancear isso daí, para que a gente não possa ficar sem os recursos necessários para essa contratualização. Pensando já em um cenário pós-pandemia, o secretário falou sobre o planejamento da pasta para a saúde de Campo Grande. Nós temos um planejamento tanto na questão estrutural, nós temos aí 20 unidades programadas para os próximos 2 anos, reformas e ampliações. Nós temos a questão do RH do município, houve implementação, ainda há necessidade de análise para ver se os contratos temporários podem ser mantidos e até mesmo substituídos por efetivos, e também a programação do pós-pandemia, que é tão pesado quanto a pandemia. Nós temos aí 70% dos procedimentos eletivos no Brasil represados do ano passado para esse ano. Consequentemente, haverá necessidade de financiamento, é sempre uma discussão tripartite a nível federal, estadual e municipal. Consequentemente, o recurso municipal ele também vai ser necessário para essas estratégias. Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. A Câmara Municipal realizou audiência pública para debater com autoridades, funcionários e pacientes psiquiátricos no combate ao suicídio. Mato Grosso do Sul continua sendo o terceiro estado com a maior taxa de mortalidade por suicídio no país. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, o estado registrou 182 mortes decorrentes de suicídio. Para marcar o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, audiência pública convocada pela Comissão de Políticas e Direitos das Mulheres, de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara Municipal apontou que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. Primeiro, nós precisamos entender que o suicídio não é algo isolado, não é algo só do indivíduo. Então, quando a gente não oferece perspectiva de vida e perspectiva de evolução para essas pessoas, infelizmente elas acabam recorrendo a outras saídas. Então, para além de investir num plano municipal de saúde mental, assegurar que esses mecanismos sejam aprimorados e ampliados no município de Campo Grande, nós também devemos pensar outras políticas públicas que apresentem perspectiva de vida para as pessoas que estão ali, ou seja, políticas públicas de emprego, de geração de renda, políticas públicas de segurança, para que essas pessoas não fiquem sem rumo na vida. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas dão fim à própria vida no mundo a cada ano. No Brasil, organizações locais apontam que todos os dias 32 pessoas se suicidam, o que significa uma morte a cada 45 minutos. Para combater tudo isso, vereadores defenderam o aumento dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPs. Campo Grande comporta muito mais CAPs do que nós temos agora, porque o problema de saúde mental hoje, na verdade, é um problema internacional, não é somente de Campo Grande, até por causa da pandemia, e nós precisamos tratar a saúde mental como prioridade neste momento. As pessoas estão ficando doentes em relação à pandemia, doentes em relação ao desemprego, doentes em relação à família, doentes em relação ao convívio social. Nós precisamos provocar nas pessoas isso, provocar o sonho do homicídio através da saúde mental. Especialistas defenderam mais políticas públicas com o fortalecimento da rede de saúde mental
para atendimento precoce. O suicídio, ele acaba sendo um marcador, né, algumas vezes de várias doenças mentais, não só da depressão, né, mas também um marcador social, né, de questões envolvidas relacionadas a questões sociais e contemporâneas da nossa época. O atendimento a essa população, a essas pessoas em sofrimento, ele pode ser feito nos CAPs, mas ele também é feito nos ambulatórios. A gente ampliou mais uma equipe de ambulatório agora recentemente e pelas equipes de atenção básica. A nova lei que reestrutura o Programa para Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande, PRODES, de autoria do Executivo, foi aprovada pelos vereadores com 44 emendas que foram incluídas no texto. Segundo o presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo, Dr. Vitor Rocha, a Câmara Municipal democratizou o benefício, trazendo o micro, o pequeno e o médio empresário. O Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande foi instituído na capital em 1999, com o objetivo de atrair novos empreendimentos para a cidade. E na sessão ordinária desta quinta-feira, 30 de setembro, a Câmara Municipal aprovou projeto que reestrutura essa lei do PRODES, com o intuito de democratizar o acesso aos incentivos fiscais concedidos pelo município. Além disso, essa modernização na lei pretende fomentar as ações sociais e de sustentabilidade. A intenção da Câmara é facilitar mais para o empreendedor e não abrir mão das suas prerrogativas. Campo Grande é uma cidade que cresce bastante e o emprego e renda é sempre importante no crescimento da cidade. E a Câmara tem essa preocupação, através da Comissão de Indústria e Comércio, através da mesa diretora e todos os vereadores. Então essa nova lei do PRODES vai dar mais facilidade aos nossos microempreendedores e também aos nossos empresários a usar a lei, que é através de incentivos fiscais e também através de doação de áreas. Ouvindo todos os segmentos da sociedade, o projeto que foi discutido em audiência pública na Casa de Leis foi aprovado com 42 emendas parlamentares. Nós chamamos uma audiência pública, trouxemos toda a comunidade, toda a sociedade civil organizada, o executivo, o legislativo, para que a gente pudesse estar discutindo e implementando quais seriam as medidas ainda necessárias para aprimorar ainda mais essa lei. Primeiro ajuste, a oportunidade para os micro, pequenos e médios empresários. Então é uma democratização nessa lei do PRODES. Segundo, mantivemos a prerrogativa do legislativo desde o início, ou seja, todos os benefícios serão fiscalizados pelo executivo e pelo legislativo. E uma coisa que ficou muito importante nessa nova lei do PRODES é que ficou claro o termo da possibilidade de repactuação. Ainda na sessão, os parlamentares aprovaram 3 projetos em primeira discussão e votação, que retornam para a segunda discussão em plenário. E mais 2 projetos foram aprovados em segunda discussão e votação, que seguem agora para a sanção do Executivo Municipal. As sessões ordinária, extraordinária e audiência pública da Câmara Municipal estão sendo realizadas de forma presencial. O público poderá acompanhar a discussão e votação dos projetos no plenário da Casa. Você pode acompanhar o trabalho dos vereadores pelo site da câmara.ms.gov.br e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Na próxima semana, mais informações sobre os projetos votados pelos vereadores. Até lá!